Tan, 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 tararam, tan, tan, ta, 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 tan, tararam. Aquecimento global. O aquecimento global é usualmente definido como um processo de aumento das temperaturas médias nos oceanos e atmosfera. Sua principal causa seria o desenvolvimento acelerado da sociedade, que tem por consequência altíssimos índices de queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia, além de outras atividades humanas que também ocasionam a emissão de gases de efeito estufa. Com isso, a temperatura média do planeta subiu 0,7 graus Celsius no último século. Nas últimas décadas, geleiras, tidas como eternas, começaram a derreter. Enchentes e secas se tornaram muito mais violentas. Ondas de calor mataram milhares de pessoas. E um furacão fez a sua estreia no Brasil. Provavelmente, nos próximos 100 anos, prevê-se que a temperatura aumentará em 1,4 graus Celsius até 5,8 graus Celsius. E isto é só o começo. As principais causas do aquecimento. As principais causas do aquecimento global, segundo a boa parte dos especialistas, seria a intensificação do efeito estufa, um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na superfície terrestre, mas o que estaria sendo intensificado de forma a causa prejuízo. Com isso, a emissão dos chamados gases estufa seria o principal problema da questão. Outras causas para o aquecimento global seria o desmatamento das florestas, que teriam a função de amenizar as temperaturas através do controle da humanidade. Anteriormente, acreditava que elas também teriam a função de absorver O controle das temperaturas e dos regimes de chuva. A floresta amazônica, por exemplo, é uma grande fornecedora de umidade para a atmosfera, provendo um maior controle das temperaturas e uma certa frequência de chuvas para boa parte, conforme estudos relacionados com os chamados rios voadores. Se considerarmos essa dinâmica em termos mundiais, pode-se concluir que a remoção das florestas contribui para o aumento das médias térmicas e para a redução dos índices de pluviosidade em vários lugares. Além disso, a poluição das águas também é um fator relacionado com o aquecimento global. No caso dos oceanos, existem seres vivos responsáveis pela absorção de gás carbônico e emissão de oxigênio, os fitoplânctons e as águas marinhas. Portanto, a destruição de seus habitats também. O aquecimento global. Temperaturas globais na década de 1880 e 1980, comparadas à média do período entre 1951 e 1980. O clínio de gelo fluente do Ártico é um dos sinais mais evidentes do aquecimento global. A animação mostra a redução entre 1979 e 2010. Aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por massivas emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, como o desmatamento, bem como de várias outras fontes secundárias. Essas causas são um produto direto da explosão populacional, do crescimento econômico, do uso de tecnologias e fontes de energia poluidoras e de um estilo de vida insustentável em que a natureza é vista Sobre a totalidade dos fenômenos causados pelo aquecimento global, que pode incluir a ainda maior incidência de tufões e furacões, ou a presença destes em áreas onde não são comuns. Além disso, os desequilíbrios climáticos também estariam provocando uma maior incidência de tempestades em certas áreas,
que passam a sofrer sobremaneira com esse tipo de problema. Mas então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a vida. Como o próprio nome diz, é a capacidade que o nosso planeta possui de reter o calor como se fosse uma estufa de cultivo de plantas. Numa estufa, a luz solar atravessa seu telhado e as paredes, mas grande parte do calor fica retido ali dentro, favorecendo o desenvolvimento das plantas. A retenção de calor ocorre porque o vidro impede sua saída. É praticamente o mesmo que ocorre quando entramos num veículo estacionado há horas embaixo do sol. Ele fica quente e abafado internamente porque atuou como uma estufa. O aumento do efeito estufa é gerado pela derrubada de florestas e pela queimada das mesmas, pois são elas que regulam a temperatura, os ventos e o nível das chuvas em diversas regiões. Como as florestas estão diminuindo pelo mundo, a temperatura terrestre vem aumentando em mesma proporção. Efeito estufa, causas e consequências. As principais causas do efeito estufa. Os principais gases causadores deste efeito são o dióxido de carbono, que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, o óxido nitroso, o metano e o clorofluorcarboneto. A grande massa de gases emitidos por indústrias e carros, que são os gases do efeito estufa, formam uma camada sobre grandes cidades, impedindo que o calor se dissipe por completo, fazendo um papel literal de uma estufa sobre aquela região. Isto é o que está acontecendo em todo o planeta. Os gases emitidos pelo mundo acumulam-se na atmosfera, formando uma camada que impede que o excesso de raios solares seja refletido de volta para o espaço, em forma de radiação infravermelha. Igualmente uma estufa, essa camada de gases retém o calor na atmosfera, fazendo que o planeta fique cada vez mais quente. Devido à ação do homem, a concentração destes gases na atmosfera tem aumentado com o decorrer do tempo. Cientistas afirmam que no século XX foi mais quente nos últimos 500 anos. Países como China e Estados Unidos são alguns dos maiores emissores dos gases do efeito estufa, por serem nações extremamente industrializadas e consumidoras de combustível. E quais são as consequências do efeito estufa? Uma das consequências do efeito estufa é o derretimento das calotas polares, a maior reserva de água doce do mundo. Outro problema será o aumento do nível do mar, o desaparecimento de diversas ilhas e regiões litorâneas, causando uma total reconfiguração dos continentes como conhecemos hoje. Desastres naturais como maremotos, tufões, enchentes e furacões se tornarão mais suscetíveis a acontecer, podendo afetar a produção agrícola em todo o mundo e prejudicando o fornecimento de comida para a população. Créditos: Maria Eduarda, Luana, Ronald, Zinho,